Anúncio do Evangelho de Marcos capítulo 2, versículos do 23 ao 28, e capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Vossa palavra é a verdade, santificai-nos na verdade. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus, então, olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus, com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram, contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este trecho do Evangelho de Marcos nos apresenta duas situações em que Jesus desafia as interpretações rígidas das leis sabáticas pelos fariseus. Na primeira cena, os discípulos de Jesus arrancam espigas em um sábado, e os fariseus questionam essa ação, considerando-a uma violação da lei sabática. Jesus responde lembrando-os da história de Davi, que comeu os pães sagrados quando ele e seus companheiros estavam famintos. Ao dizer que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, Jesus enfatiza que as leis religiosas devem servir ao bem-estar humano, e não o contrário. Ele se declara Senhor também do sábado, afirmando sua autoridade para interpretar a lei de maneira que priorize a compaixão e a necessidade humana. Na segunda cena, Jesus cura um homem com a mão seca na sinagoga em um sábado. Ele confronta os fariseus com a pergunta: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Diante do silêncio deles, Jesus demonstra sua indignação e tristeza pela dureza de coração dos fariseus, que preferem manter uma interpretação legalista da lei do que permitir um ato de cura e misericórdia. Ao curar o homem, Jesus mostra que fazer o bem e salvar vidas está acima das restrições legais. Essas passagens nos convidam a refletir sobre a verdadeira finalidade das leis e tradições religiosas. Elas não devem ser um fardo que oprime, mas um meio de promover a vida, o bem-estar e a compaixão. A mensagem central é que o amor e a misericórdia devem sempre guiar nossas ações, especialmente quando estamos diante de regras que parecem conflitar com a necessidade humana e o bem-estar. Jesus nos ensina que a lei deve estar a serviço do ser humano e que o verdadeiro cumprimento da lei divina é encontrado no amor ao próximo. Amém.